Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Suelen e a aulinha de hoje vai abordar a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? E a gente vai ver os dois tipos, a completa e a incompleta. Quer saber mais? Se liga nesse exemplo, ó. Vamos supor que você precisa colocar sancas no teto do seu quarto, dos seus dois quartos. Só que você não sabe muito bem as informações. Você sabe que os tamanhos são iguais, as áreas são iguais e que um quarto é quadrado, o outro quarto ele é um retângulo. O comprimento desse quarto retangular é o triplo do comprimento desse quarto. E que a largura desse quarto retangular, 2 metros. Quanto de sanca eu vou precisar? Será que você consegue resolver para mim? Será que depois dessa aula você vai conseguir achar quantos metros de gesso eu vou precisar para colocar na minha sanca? Galera, é o seguinte, se você tem que esse quadrado é um lado x e esse daqui é um retângulo de lado 3x por 2 metros e as áreas são iguais, então x vezes x, x ao quadrado, que é a área desse quadrado, e a área desse retângulo é base vezes altura, 3x vezes 2, 6x. O que você tem? Que as áreas, elas são iguais. Então, você tem lá que x ao quadrado é igual a 6x. Só que como que eu vou resolver essa equação, Suelen? Primeiro de tudo, gente, eu preciso conhecer a equação do segundo grau. Eu preciso conhecer os seus elementos, como que eu interpreto. Então, antes de tudo, antes da gente sair resolvendo essa equação, vamos conhecer primeiro a forma geral dessa equação. A equação do segundo grau, olha só, eu coloquei ali para você, forma geral. Ela tem essa cara, ax ao quadrado mais bx mais c, igual a zero. Todas as equações do segundo grau você vai igualar a zero. Só que aí ele discrimina que A, B e C, esses valores, eles são números reais, qualquer número que eu conheço, que eu tenha estudado até agora, e que o A, tem um porém aí, ó, o Azinho, ele não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Se o A for zero, 0 vezes x ao quadrado, cai, fica zero. Essa parte bx mais c igual a zero, ela é uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau aqui para mim, eu já sei resolver, não me importa muito, eu quero aprender a equação do segundo grau. Então, esse meu A, ele não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, tá certo? Esse A, B e C, a gente chama de coeficiente, são os coeficientes da equação do segundo grau. Esse Azinho, ele sempre acompanha o termo que tem o x ao quadrado. O B sempre vai acompanhar o termo que está com x. E o C é o termo, é o coeficiente que está sem a variável, ele está sozinho. Todos eles somados igual a zero, eu formo a minha equação do segundo grau, tá bom? Então, olhando para a nossa conta lá, para a nossa equação inicial, do nosso probleminha inicial, eu tenho que x ao quadrado é igual a 6x. Para a gente deixar igualzinho o que a gente viu agora, que é na forma geral, esse 6x, ele não pode ficar no lado direito, nesse segundo membro, ele tem que vir para o lado esquerdo. Então, eu vou colocá-lo para o lado esquerdo, faço a operação inversa, ele vem menos 6x. Então, ficou x ao quadrado menos 6x igual a zero. Quem são os coeficientes dessa minha equação? A é igual a 1. Por que 1, Suelen? Olha só, quando você não tem número discriminando aqui junto com o seu x ao quadrado, você tem que considerar sempre 1. Então, o A é sempre 1, nesse caso. B é igual a menos 6, olha, o sinal vai junto com o coeficiente, tá bom? Então, 6. E o C, nesse caso, eu não tenho nenhum termo que está sem a letra, a minha variável. Então, nesse caso, o meu C vai ser igual a 0.
Outra equação que você poderia encontrar é, por exemplo, joguei uma equação aí aleatoriamente, ó, 2x² mais 3x mais 10 igual a 0. Quem são os coeficientes dessa equação? O meu A vai ser o 2, o B vai ser o 3 positivo e o C vai ser 10. Repare que agora eu tenho os três coeficientes, o A, o B e o C. É só mesmo para a gente saber discriminar e encontrar quem são os coeficientes, porque lá na frente, quando a gente for resolver a equação do segundo grau, principalmente na formulinha de Bhaskara, numa equação do segundo grau, vou deixar a forma geral ainda para você, eu tenho dois tipos. Eu tenho as equações completas e as equações incompletas. O que é isso? As equações completas são aquelas quando o seu B e o C são diferentes de zero. Ou seja, Suelen, fala minha língua aí. Ou seja, você tem na sua equação o A, coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Aquele exemplo anterior que a gente viu é uma equação completa, tem os três coeficientes diferentes de zero. Então, eu tenho uma equação completa. Uma equação incompleta, eu tenho alguns tipos da incompleta. Eu tenho quando o B é igual a zero, eu tenho quando o C é igual a zero, é outro tipo. E eu tenho um outro tipo ainda, quando o B e o C é igual a zero. A nossa equaçãozinha do problema inicial, ela é uma equação incompleta, porque está faltando o C. O C é igual a zero. Olha só. 2x² menos 32 igual a zero. Essa também é uma equação incompleta. Quem está faltando aí? Você consegue me dizer? Exato. O B, está faltando o B, não tem aquele coeficiente que está junto com o x, que está junto com a variável. Ele que está faltando, o B é igual a zero. Eu tenho um terceiro tipo, que é 4x² igual a zero. Quem está faltando nesse caso? O B e o C junto. Os dois estão faltando ao mesmo tempo. Vamos ver se fez sentido para você. Olhe para esses dois exemplos. Escreva na forma reduzida as seguintes equações. Primeira equação, vamos olhar para essa equação da esquerda aí, ó. 2x² menos 7x mais 4 é igual a 1 menos x². Olha só. Primeira coisa de tudo, eu tenho que deixar na forma geral. Então, vamos colocar a forma geral ali no cantinho. Então, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo que eu tenho que fazer nessa primeira equação é deixar todos os termos do segundo membro para o primeiro membro. Não esqueça que você está fazendo a operação inversa, então você tem que trocar o sinal. Então, olha só. Eu tenho que 2x² menos 7x mais 4, trouxe o 1 para cá, trouxe o x² para cá, troquei o sinal. Agora, eu vou juntar termos que são semelhantes, termos que têm a parte literal semelhante. Então, olha só, quem são os coeficientes nesse caso? O A é igual a 3, o B igual a menos 7, olha, o sinal vai junto. E o C é igual a 3, eu tenho uma equação completa. Beleza, vamos para outra. Repare que nesse exemplo nós temos um produto notável logo de cara, então eu vou ter que fazer a regrinha do produto notável. Então, para quem não lembra, tem uma aulinha aí, é só dar uma clicada na aula de produtos notáveis, tá certo? E tenho no segundo membro uma distributiva para fazer. Então, vamos fazer. Regrinha do produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse 1 eu copiei. E este menos, galera, que tá aqui na frente do parênteses, ele vai deixar toda essa minha multiplicação com o sinal trocado. Toda ela vai ficar com o sinal trocado. Partindo para o próximo passo, é trazer todos os termos do segundo membro para o primeiro membro, lembrando de trocar o sinal. Então, ficou 4x² mais 12x mais 9, menos 1, mais x². Aqui eu já fiz a soma, então ficou 2x menos 4x dá menos 2x. Passa para o lado de cá, mais 2x. E esse 8 veio para cá, menos 8. Eu vou ter 5x² mais 14x igual a 0. Nesse caso, galera, quem são os meus coeficientes? O A é igual a 5,
o B 14 e o C eu não tenho. Se eu não tenho um dos termos, eu logo tenho uma equação incompleta, tá bom? Espero ter ajudado, feito uma revisãozinha básica para vocês. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho. Se você não gostou, assiste de novo, que você vai gostar, tenho certeza. Se você não é inscrito, se inscreva, tá esperando o quê? Não deixe de assistir a segunda aula de equações do segundo grau, que é a continuação dessa, tá certo? Tchau!